O sol brilhava forte sobre a fazenda, daqueles dias em que o céu parece pintado de azul sem uma única nuvem. O cheiro da terra úmida da última chuva ainda pairava no ar, misturado ao canto dos galos e ao barulho suave do vento batendo nas árvores. Zé Felipe acordou cedo, animado, sentindo que aquele não seria um dia qualquer. Vestiu-se rapidamente e seguiu pelo corredor até o quarto de hóspedes onde Ana Castela estava hospedada. Bateu levemente na porta, esperou alguns segundos e entrou com cuidado. A cena o fez sorrir. Ana ainda estava enrolada no cobertor, cabelos bagunçados, respirando preguiçosamente. "Bom dia, boiadeira preguiçosa", disse, sentando-se ao pé da cama, rindo. Ela abriu os olhos devagar, mostrando um sorriso sonolento. "Bom dia, amor. Já tá pronto pra quê? Meu pai tá chamando a gente. Disse que quer levar a gente para dar uma volta a cavalo. Falou que hoje é um dia especial", respondeu Zé, coçando a nuca com curiosidade. Ana ergueu uma sobrancelha, intrigada. "E especial por quê?" "Não faço ideia, mas você sabe como ele é. Quando fala daquele jeito, meio sério e meio alegre, é porque vem coisa boa." Poucos minutos depois, os dois desceram para a varanda. Lá estava Eduardo Costa, de chapéu na cabeça, tomando calmamente um café preto, enquanto observava a paisagem. Ao lado dele, sentado com a mesma tranquilidade, estava seu grande amigo Leonardo, parceiro de tantas histórias e confidências ao longo da vida. Ao ver os dois se aproximando, Eduardo sorriu. "Bora, meus filhos, hoje quero mostrar uma coisa importante para vocês." Leonardo completou com o mesmo tom de entusiasmo. O dia promete." Montaram nos cavalos e seguiram pela trilha de terra vermelha que cortava a fazenda. O ar fresco batia no rosto, e o silêncio era preenchido apenas pelo som dos cascos contra o chão e pelo canto distante dos pássaros. Ana respirava fundo, encantada. "Eu amo esse lugar. É como se cada vez que venho para cá eu me renovasse." Eduardo sorriu com orgulho. "Eu também amo minha filha, e fico feliz de ver vocês gostarem de vir aqui. Hoje eu quis fazer diferente. Vamos até um barzinho na beira da estrada, um lugar que tem muito significado para mim e para o Léo. Quero que conheçam." Zé achou estranho. O pai raramente os levava para lugares assim, mas não questionou. Apenas seguiu cavalgando, curioso com o que estava por vir. Depois de quase 40 minutos de trilha, chegaram ao bar. Simples, de madeira, com algumas mesas na frente, exalava o cheiro de comida caseira vinda da cozinha. Uma moda de viola tocava em uma caixa de som antiga, enchendo o ambiente com um ar nostálgico e acolhedor. "Chegamos", disse Eduardo, descendo do cavalo com a agilidade de quem carregava anos de prática. Leonardo sorriu. "Ah, como é bom voltar aqui." O dono do bar, um homem de cerca de 40 e poucos anos, alto, de barba rala e sorriso sincero, saiu para recebê-los. Ao ver Eduardo e Leonardo, abriu os braços em entusiasmo. "Rapaz, que surpresa boa!" disse, abraçando Eduardo primeiro e depois Leonardo. "Quanto tempo?" "Pois é, Júlio", respondeu Eduardo. "Hoje resolvemos trazer meu filho e a Ana para conhecer esse lugar." Zé Felipe e Ana cumprimentaram o homem, que se apresentou como Júlio. Ele fez questão de conduzi-los até a melhor mesa, trazendo refrigerantes gelados e uma porção generosa de torresmo crocante. "Sempre quis conhecer esse bar", comentou Ana olhando ao redor. "Tem uma energia boa aqui." Júlio sorriu, orgulhoso. "Esse lugar é a minha vida." Eduardo e Leonardo trocaram um olhar silencioso, carregado de lembranças. Júlio percebeu, e como se entendesse o momento, ficou em silêncio por alguns segundos. Até que Eduardo falou. "Júlio, conta para eles. Acho que já está na hora." O ambiente pareceu se aquietar. A moda de viola tocava baixinho, mas até o som parecia respeitar aquele instante. Júlio respirou fundo e começou a falar. "Pois bem, há muitos anos eu não era o homem que vocês estão vendo hoje. Eu vivia nas ruas, perdido, sem esperança.
Dormia embaixo de marquises, catava latinhas para sobreviver e cheguei a acreditar que minha vida não tinha mais jeito. Ana arregalou os olhos. Zé ficou sério, atento a cada palavra. Um dia eu estava sentado na calçada. Fazia 2 dias que não comia nada. Foi quando esses dois aqui, disse, apontando para Eduardo e Leonardo, pararam o carro. Eles desceram, se sentaram ao meu lado e começaram a conversar comigo. Não perguntaram o que eu tinha feito, não me julgaram, só me ouviram. Eduardo abaixou a cabeça, emocionado. Leonardo, ao lado dele, também parecia tomado pelas lembranças. Naquela época, eu já tinha desistido de pedir ajuda, continuou Júlio com a voz embargada. Mas eles me deram uma chance. Me levaram para tomar banho, comer, arrumaram um lugar para eu dormir. E com o tempo, me ajudaram a abrir esse bar. Ana sentiu os olhos marejarem. Zé ficou em silêncio, impressionado. Nunca contei essa história para muita gente, disse Júlio, enxugando os olhos. Mas tudo que tenho hoje, minha casa, minha família, devo primeiro a Deus, que me deu força, e depois a esses 2 amigos. Eles me ensinaram que eu podia recomeçar. O silêncio pairou sobre a mesa. Até a música parecia ter sumido. Hoje eu ajudo outras pessoas como posso, acrescentou Júlio com um sorriso. Faço o mesmo que fizeram por mim, porque se eu conseguir mudar, qualquer um pode. Eduardo respirou fundo. A gente só deu a mão. O mérito é dele, que teve coragem de seguir em frente. Mas Ana sabia que havia muito mais do que aquilo. A atitude de Eduardo e Leonardo tinha transformado para sempre a vida de um homem. Foi por isso que quis trazer vocês aqui hoje, disse Eduardo, olhando para o filho e para Ana. Para mostrar que às vezes um gesto muda tudo. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas cheio de significado. Zé sentiu um nó na garganta. Sempre soube que o pai era um homem de coração grande, mas ouvir aquela história ali, em um bar simples de estrada, fez com que o admirasse ainda mais. É inspirador ver você contar isso, Júlio, disse Ana emocionada, com tanto orgulho da sua vitória. Ele sorriu timidamente. Não tenho por que esconder. Deus me tirou do fundo do poço. E esses 2 aqui me mostraram que eu podia acreditar de novo. Eduardo mexia devagar no copo de refrigerante, os olhos distantes. Ele raramente falava sobre o passado, ainda mais de momentos delicados, mas naquele dia parecia disposto a abrir um pedaço do coração. Sabe, Júlio, disse ele, naquela época eu e o Léo também passávamos por momentos difíceis. Tínhamos fama, tínhamos tudo, mas por dentro às vezes o vazio era grande. Lembro como se fosse hoje. Quando vimos você, foi como se Deus tivesse mandado parar o carro. Não pensamos muito. Foi um impulso, mas um impulso que mudou 3 vidas. Zé se surpreendeu. Não era comum ouvir o pai falar de espiritualidade com tanta clareza. Sabe o que mais me marcou? Perguntou Júlio, apoiando-se na mesa. Foi o jeito que vocês me olharam. Eu estava imundo, fedendo, um lixo humano, mas vocês me olharam nos olhos como se eu ainda fosse alguém. As palavras ecoaram na mente de Zé. Ele lembrou das vezes em que desviou o olhar de pessoas em situação parecida, por desconforto ou por não saber o que fazer. Sentiu-se atingido. Pai, disse ele, quebrando o silêncio, por que o senhor nunca contou isso pra gente? Eduardo olhou para o filho com serenidade. Porque tem coisa que a gente não faz para contar, meu filho. A gente faz porque é o certo. Ana sentiu um arrepio. A simplicidade daquelas palavras era uma lição por si só. Júlio se levantou e foi até o balcão, trazendo um prato de carne de porco com mandioca fumegante. Experimentem. Essa é a receita mais pedida aqui. O clima foi ficando mais leve à medida que eles comiam, mas o assunto ainda rondava a mente de todos. E depois que eles te ajudaram, Júlio? Perguntou Ana. Como foi? Deve ter sido difícil confiar de novo. Foi muito difícil, respondeu ele. No começo eu achava que era bom demais para ser verdade.
que eles iam me abandonar no meio do caminho. Mas não. Eles ficaram do meu lado até eu estar firme. E quando consegui abrir esse bar, foi o dia em que senti que minha vida tinha virado de verdade. Ele olhou para Eduardo e Leonardo com gratidão. Nunca vou esquecer o que fizeram por mim. Leonardo deu um sorriso discreto, os olhos brilhando. A gente só fez o que nosso coração mandava. Ana olhou para Zé e viu que ele estava quieto, pensativo. Amor, tá tudo bem? Perguntou baixinho. Eu tô bem, só pensando. A gente vive num mundo tão corrido, tão cheio de coisas fúteis, e esquece que uma atitude pode mudar a vida de alguém. Júlio colocou a mão no ombro de Zé. E você, com a voz e o espaço que tem, pode mudar muita vida sem nem perceber. As palavras atingiram Zé em cheio. Ele pensou em quantos seguidores tinha, em quantas pessoas o acompanhavam diariamente. Percebeu que talvez pudesse usar tudo aquilo de um jeito mais profundo. Eduardo percebeu e sorriu. É por isso que trouxe vocês aqui. Não para ouvir só uma história bonita, mas para lembrar que a vida é maior do que os palcos e maior do que os números. Ana sentiu um calor no peito. Sempre teve um lado sensível, mas ouvir aquela história mexera com ela de um jeito diferente. Pensou nas humilhações que enfrentou no início da carreira, nas vezes em que quase desistiu e em como cada pessoa que acreditou nela foi decisiva. Júlio, perguntou com voz suave, você disse que hoje ajuda outras pessoas. Como faz isso? Ele se animou, os olhos brilhando. Eu procuro quem está na mesma situação que eu estive. Às vezes é só dar uma refeição, às vezes um banho e uma cama. E tem gente que, como eu, só precisa que alguém acredite. Eduardo sorriu com orgulho. É assim que o bem se multiplica. Leonardo assentiu. A gente nunca imagina até onde um gesto pode chegar. A tarde foi avançando e o sol começou a pintar o céu de tons alaranjados. Eduardo se levantou. Vamos, meus filhos, ainda temos estrada até a fazenda. O caminho de volta foi silencioso, mas não era um silêncio vazio. Cada um parecia perdido em pensamentos, digerindo cada palavra que tinha sido dita. Pai, falou Zé depois de um tempo, eu quero trazer a mãe aqui um dia, quero que ela ouça essa história. Eduardo sorriu. Ela vai gostar e vai chorar com certeza. Ana apertou a mão de Zé. Eu também quero voltar. E vamos voltar, respondeu ele. Mas da próxima vez, não só para ouvir. Quero pensar em alguma forma de ajudar o Júlio a ajudar mais gente. Leonardo olhou para os dois, satisfeito. É isso que dá sentido a tudo. De volta à fazenda, já à noite, as estrelas brilhavam no céu. O cheiro de café fresco escapava da cozinha. Ana se sentou na varanda, abraçando os joelhos, ainda emocionada. Amor, disse, olhando para Zé. Você acha que a gente realmente faz diferença na vida das pessoas? Ele se sentou ao lado dela. Acho que sim, mas também acho que a gente pode fazer muito mais. Eduardo surgiu na porta com um sorriso cansado. O importante é nunca esquecer o que vimos hoje. Isso não foi só um passeio de cavalo. Foi uma lição. Ana sorriu. Uma das maiores que já tive. O silêncio voltou à varanda, mas dessa vez era um silêncio de paz. O vento soprava leve, trazendo consigo o cheiro da terra molhada. Eu não consigo parar de pensar no Júlio, disse Ana, na força que ele teve para recomeçar. Eu também, concordou Zé. Mas o que mais me tocou foi ele dizer que achava que seria abandonado no meio do caminho. Imagina viver com esse medo. Eduardo apareceu de novo, agora sem chapéu, com uma garrafa de cachaça e 3 copinhos. Tá na hora de fechar o dia, disse, sentando-se com eles. Brindaram em silêncio. O clima estava leve, mas cheio de reflexão. Hoje foi especial demais, comentou Zé. Nunca tinha visto você falar daquele jeito, pai. Eduardo olhou para o copo, pensativo. Eu e o Léo já vivemos muita coisa juntos. Sempre acreditamos que, se Deus coloca alguém no nosso caminho, é porque Ele espera que façamos algo. Ana olhou para Leonardo, que confirmou com a cabeça, emocionado. Você sente falta dele todos os dias, né, Léo?
perguntou Eduardo. Leonardo respirou fundo. É, parceiro, todos os dias. Mas ver o Júlio hoje, firme, sorrindo, é como se fosse um lembrete de que cada gesto valeu a pena. Zé colocou a mão no ombro dos dois. Vocês dois têm histórias que nem consigo imaginar. Eduardo sorriu com ternura. Histórias que nos ensinaram que ajudar é a maior riqueza que alguém pode ter. O vento trouxe uma brisa fresca. Ana respirou fundo, como se quisesse guardar aquele momento no coração. Eu acho que a gente devia fazer alguma coisa pelo Júlio, disse ela, quebrando o silêncio. Não porque ele precisa, mas para mostrar que a corrente continua. Eu pensei a mesma coisa, respondeu Zé. Talvez ajudar ele a ampliar o bar, dar condições para acolher mais gente. Leonardo sorriu, orgulhoso. Gostei da ideia. Eduardo os observava com brilho nos olhos. É isso que me deixa feliz. Ver vocês pensando em como multiplicar o bem. Não precisa ser nada grandioso, basta ser de coração. A conversa seguiu noite adentro. Ideias iam e vinham. Ana insistia que fosse algo discreto, sem mídia, sem holofotes. Zé concordava. Não quero postar nada, disse ele. Quero que seja nosso. Eduardo riu. Isso me lembra das vezes em que eu e o Léo ajudamos gente no meio da estrada. Ninguém nunca ficou sabendo. E era assim que tinha que ser. Pouco a pouco, o clima ficou mais leve. Riram de histórias antigas, relembraram momentos engraçados das turnês. Lembra, Léo? Contou Eduardo rindo. Quando você flagrou um cara tentando roubar o som do ônibus? Leonardo gargalhou. Em vez de brigar, eu dei comida e arrumei trabalho para ele. O homem virou o carregador da equipe por anos. Ana arregalou os olhos. Sério? Sério, respondeu Leonardo rindo ainda mais. Foi um dos caras mais fiéis que já conhecemos. Zé balançou a cabeça rindo. Isso é muito coisa de vocês dois. A noite terminou com sensação de paz. Mais tarde, Ana deitou a cabeça no peito de Zé. Quero que a gente faça algo logo, antes que essa emoção passe. Eu também. Amanhã já começamos a pensar em como ajudar. Ela sorriu e fechou os olhos. A gente vai fazer isso juntos. Na manhã seguinte, o canto dos galos anunciou o novo dia. Ana foi até a varanda e encontrou Eduardo tomando café, olhando para o horizonte. Bom dia, sogrão. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi, mas fiquei pensando no Júlio. Eduardo assentiu. E isso é bom. Significa que tocou seu coração. Zé chegou animado. Já tô com uma ideia. Pai, Léo, vocês acham que o Júlio aceitaria se a gente ajudasse ele a ampliar o bar, criar um espaço para música ao vivo? Leonardo sorriu. Acho que ele ficaria emocionado. Eduardo completou. Mas tem que ser do jeito certo. O Júlio é simples, não gosta de nada que pareça ostentação. A gente faz de um jeito natural, disse Ana. Nada caro demais, só algo acolhedor. Eu ajudo vocês, afirmou Eduardo. Passaram a manhã planejando entre uma xícara de café e outra. Detalhes eram ajustados para manter a essência do bar. Vamos manter isso entre nós, disse Zé. Nada de mídia. Quero que seja como foi com vocês e o Júlio, de coração. Eduardo olhou para o filho emocionado. É isso aí. Mais tarde foram ao bar. Júlio estava varrendo a entrada quando os viu. Mas olha só quem chegou! Eduardo desceu do carro. Bom dia, Júlio. Trouxe meus filhos e o Léo para conhecerem melhor o lugar que você construiu. Júlio os recebeu com abraços calorosos. Zé respirou fundo e disse: A gente conversou e quer te ajudar de um jeito especial. Ajudar? Como assim? Perguntou Júlio, surpreso. Não é nada de mídia, explicou Ana. Só queremos que o bar tenha um espaço maior, que receba mais gente e que continue sendo esse lugar de acolhimento. Os olhos de Júlio se encheram de lágrimas. Vocês fariam isso por mim? Não é só por você, respondeu Zé. É pelo que você representa. Júlio abraçou os quatro de uma vez. Eu não sei nem como agradecer. Eduardo colocou a mão no ombro dele. Você fez sua parte. O resto é consequência da sua fé.
Leonardo sorriu emocionado. Esse lugar vai ser ainda mais especial. Passaram a manhã medindo espaços, planejando detalhes. Enquanto isso, Eduardo se afastou um pouco, olhando o horizonte. Leandro, meu irmão, sei que você faria o mesmo, murmurou, lembrando com carinho do passado. E sei que está olhando por nós. Ana e Zé se aproximaram. Eduardo sorriu para eles. Vocês entenderam o que realmente importa. Não é fama, não é dinheiro. É estender a mão quando ninguém mais estende. Ana sentiu um arrepio. Eu quero que a gente continue assim, ajudando discretamente, mas com o coração enorme. É isso que importa, respondeu Eduardo. O resto é consequência. O dia foi bar estava cheio de energia boa, risos, música e esperança. Júlio, emocionado, agradeceu mais uma vez. Obrigado de verdade. Eu não teria chegado até aqui sem vocês. Eduardo respondeu. O mérito é seu. Nós só mostramos o caminho. Ana e Zé se entreolharam, entendendo que a verdadeira transformação vem de pequenas ações de amor. E naquela noite, enquanto as luzes do bar se acendiam, todos sentiram que algo profundo havia acontecido. Não era apenas a expansão de um bar, mas a expansão de corações.